Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à sexta aula do treinamento de orientação a objetos com C#. Na aula de hoje, vamos aprender a trabalhar com métodos. Então, vamos lá! O que é um método? Basicamente, é uma função ou uma ação que nossas classes podem ter. Então, novamente, vou utilizar como base a classe carro e também a classe pessoa. Quais as funcionalidades que um carro pode ter? Bem, aqui eu cito algumas: abrir portas, acelerar, frear, acender luzes, controlar o ar-condicionado. São algumas funções que um carro pode ter. Já uma pessoa pode ter ações como, por exemplo, falar, correr, pular, nadar ou olhar. Então, viram como é fácil? É basicamente uma ação, alguma funcionalidade que a nossa classe pode disponibilizar aos nossos objetos. Importante, existem dois tipos de métodos. Existe um método que não há retorno, que utilizamos a palavra reservada void. Este método, então, nós não podemos retornar um dado para uma variável, por exemplo. Eu posso exibir um texto, mas eu não consigo armazenar em uma variável ou um atributo, por exemplo. Agora, se vocês quiserem armazenar em alguma variável ou atributo, nós podemos especificar o retorno, como, por exemplo, no segundo exemplo, eu tenho um public int soma. E em seguida, eu defino um cálculo, return 5 mais 5, viu? Então, é muito simples, nós temos esses dois tipos de métodos que iremos implementar neste momento na nossa classe pessoa. Vamos lá, então, Visual Studio Code. Abaixo dos atributos, farei um comentário, método de apresentação. Todo método tem que ter uma palavra para trabalhar com a visibilidade. Então, como eu falei na última aula, esse assunto veremos futuramente. Todos os métodos criados nessa aula serão públicos. Então, palavrinha public. Esse método não terá retorno, então podemos utilizar a palavra reservada void. E depois disso, o nome do nosso método. Importante, aqui no C#, nomes de método também iniciam com a primeira letra em maiúscula. Então, eu vou criar um método chamado apresentação. Abro e fecho parênteses, pulo uma linha, abro e fecho chaves. Posteriormente, iremos aprender que aqui nos parênteses podemos passar características extras para poder executar os nossos métodos. Neste momento, não faremos o uso de parâmetros. Então, aqui dentro das chaves, eu vou utilizar a palavrinha reservada console, ponto, e vamos localizar o nosso writeLine. Abro e fecho parênteses, ponto e vírgula, e em seguida, utilizando uma interpolação de strings, eu farei uma concatenação. Então, podemos colocar o sinal de dólar, ou cifrão, como preferirem, abro e fecho aspas, e podemos digitar olá, vírgula, meu nome é, abro e fecho chaves e referencio o atributo nome. Pronto, teremos a apresentação da nossa pessoa. E abaixo vou criar um segundo método. Dessa vez, o método terá um retorno. Então, método para retornar a situação da idade. Vamos dar uma olhadinha melhor nesse texto. Ótimo. Então, o que eu quero retornar aqui? Se a pessoa é maior de idade ou não. Então, public, string, verificar idade.
abro e fecho parênteses, pulo uma linha, abro e fecho chaves. E em seguida, implemento o uso da palavra return. Aqui podemos utilizar um operador ternário. Então, se o nosso atributo idade for maior ou igual a 18, então retornamos maior de idade. Se não, menor de idade. Ponto e vírgula, vou tirar do zoom para vocês poderem dar uma olhadinha. Vou subir um pouquinho. Olha só. Esses, então, são os dois métodos implementados na classe pessoa. Vou salvar, pois na próxima aula iremos criar os nossos objetos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido e que tenham conseguido implementar esses dois métodos. Tendo qualquer dúvida, por favor, comenta aqui embaixo. Não esqueçam daquele like e até a próxima aula.